Bom dia, irmãos. Nós estamos tentando aí nos adaptar nestes momentos, né, nestes dias de mudança, onde temos disponíveis muitos recursos, né, diante de nós. Alguns não são tão simples assim, mas nós estamos buscando fazer o melhor para que a gente possa enviar conteúdo para os irmãos, e que a palavra de Deus possa levar alimento. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 21, do verso 1 até o verso 11. Esse será o texto da nossa reflexão, né? Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, naturalmente, os nossos recursos em relação a essa gravação não é nada profissional, né? Então não tem aqui iluminação, não tem mesa de som, nada disso. Tem aqui o som ambiente, então é possível que você em algum momento ouça barulho de carro passando, cachorro latindo, enfim. Mas a gente quer produzir da melhor maneira possível e que, através desse recurso, né, do vídeo, isso seja uma bênção para você também, nesse tempo aí de quarentena ou isolamento social. A gente espera que esse tempo seja breve, para que a gente possa estar de volta na igreja, tudo normalmente. Então, Mateus capítulo 21, do verso 21. Eu estou tentando me adaptar a isso aqui, essa questão de câmera, eu não tenho muita facilidade com isso. Então, minhas anotações estão aqui, a Bíblia está aqui, é possível que você veja eu me movimentando aqui para ver as anotações e tudo mais, mas foi tudo feito com muito carinho, tá bom? Então, Mateus 21, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. É o que diz a palavra de Deus. Bom, nós estamos entrando aí na chamada Semana Santa, né? E pela primeira vez nós iremos celebrar a Páscoa dentro das nossas casas, né? Sem termos a oportunidade e o privilégio de estarmos juntos, reunidos enquanto igreja, né? Para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
Celebração esta que é a mais importante de toda a cristandade, celebração que dá razão à nossa fé, né? O evento da ressurreição de Jesus é a razão de nós estarmos aqui e de termos o privilégio de termos sido encontrados por Ele e resgatados, salvos, termos recebido o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então, é sem sombra de dúvidas um momento muito singular, onde nós não poderemos estar na igreja para celebrar a Páscoa, participarmos de uma cantata, como tradicionalmente fazemos, enfim. Mas, apesar de tudo isto, nós ainda assim podemos pensar e refletir sobre aquilo que a palavra de Deus nos diz, especialmente em relação a esta semana que vai entrar, e percebermos que o que aconteceu lá tem bastante semelhança com algumas questões que nós estamos enfrentando e vivendo. Eu explico. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, por 3 vezes ele havia antecipado aos discípulos que ele haveria de entrar em Jerusalém, teria necessidade de entrar em Jerusalém, e que quando isso acontecesse, ele entraria em Jerusalém para ser preso, morto e posteriormente ressuscitaria. Quando Jesus fala isto pela primeira e pela segunda vez com os discípulos, a reação deles, naturalmente, é uma reação de medo, é uma reação de pavor, de preocupação. Há um pedido de Pedro, inclusive, para que Jesus desistisse dessa ideia. Mas isso na cabeça de Jesus está muito claro, isso faz parte do plano de Deus, isso faz parte da missão que o Pai havia confiado a ele, e, portanto, ele não seria demovido desta ideia. O fato é que os discípulos vão sendo preparados para este momento derradeiro, momento difícil, que Jesus haveria de enfrentar. Então, o texto que nós lemos, que é a aproximação, começa da aproximação de Jesus em Jerusalém e que vai culminar na sua entrada definitiva em Jerusalém. Jesus vai entrar em Jerusalém e não sai mais de lá, não sai vivo de lá. Ele morre e, naturalmente, após isso, ressuscita e, em seguida, é assunto aos céus. Mas Jesus vai entrar em Jerusalém como a parte final do seu ministério terreno. Então, os discípulos, preocupados com isso, são orientados por Jesus, são preparados por Jesus, até o momento em que ele diz, olha, chegou a hora, vamos para Jerusalém. E os discípulos o seguem. O texto, então, começa a narrar este momento em que eles vão se aproximando de Jerusalém. No caminho, Jesus pede que 2 discípulos pudessem ir numa cidade à frente para encontrar 2 animaizinhos, né? As narrativas dos outros evangelhos falam de um animal, de um jumentinho. Aqui Mateus parece destacar uma jumenta e um jumentinho, alguma coisa assim. Mas, de fato, a palavra de Jesus para os discípulos: olha, vocês vão lá, peguem este animal. Se alguém perguntar a vocês por que vocês estão pegando o animal, digam que o Senhor precisa deles, né, dos animaizinhos, e que depois eles serão devolvidos. E assim eles fazem, né? Assim os discípulos vão para cumprir essa ordem de Jesus. Os versos 4 e 5 vão nos relatar que Jesus fez isso, que o grande motivo de Jesus ter feito isso é para que se cumprisse
o que o profeta Zacarias já havia dito, né? Zacarias capítulo 9, especialmente o versículo 9, vai fazer uma narrativa sobre o rei que vem de Sião. E Jesus, então, assumindo essa função, assumindo que, de fato, ele é o rei que vem de Sião, né? Então, tal como disse o profeta, Jesus vai cumprir, Jesus vai entrar, então, em Jerusalém montado num jumentinho. Os discípulos, então, vão lá, pegam o animal, voltam com ele, né? E aí a cena já corta para Jesus indo no caminho para Jerusalém, uma multidão aclamando a Jesus, estendendo as suas vestes, levando ramos, né? Por isso que em alguns ramos em alguns movimentos do cristianismo vão chamar esse domingo de Domingo de Ramos, é uma alusão a isto, e não é uma novidade aqui deste texto, mas isso já aparece como que uma espécie de rito da festa das tendas. Lá no Salmo 118, versículo 27, tem uma referência acerca disso. E Jesus, então, vai entrar em Jerusalém, uma multidão o seguindo, né? O texto diz que tem uma multidão à frente, tem uma multidão atrás, Jesus, então, está no meio da multidão. E isso deixa a cidade de Jerusalém absolutamente empolvorosa, né? Alvoroçada, para usar o termo bíblico. E eles estão se perguntando quem é esta pessoa, quem é ele que está provocando todo aquele movimento, né? E é assim que Jesus vai entrar em Jerusalém. Vale a gente lembrar que na fala de Jesus, né, orientando os discípulos, dizendo, olha, se alguém perguntar sobre o animal, diga, o Senhor precisa deles. Esse termo Senhor, em grego, Kyrios, é um termo que se refere àquele que é o ungido de Deus, ao enviado de Deus, né? E o animalzinho, né, o jumentinho, ele, ao mesmo tempo em que é um símbolo de humildade, ele também é um símbolo de paz, porque naquele tempo era costume, né, dos reis transitarem entre dois tipos de montaria. Primeiro era o cavalo. Contudo, o cavalo era reconhecidamente um animal ligado ao contexto da guerra. Por isso, se um rei chegasse numa cidade e quisesse entrar nessa cidade e ele chegasse a cavalo, ele estaria enviando uma mensagem não verbal de que, se for necessário entrar em guerra, ele está pronto para a guerra, né? Pelo simples fato de ele estar montado num cavalo. Ao contrário disto, se esse rei chegasse numa cidade e viesse montado em um jumento, que é naturalmente o contraponto do cavalo, né? O jumento não é um animal de guerra, é um animal de carga. Esse rei, então, estaria dando um sinal não verbal de que ele está vindo em paz. Ele vem em nome da paz, vem com a bandeira branca levantada, né? Então, é assim que Jesus resolve entrar na cidade de Jerusalém, com humildade, em cima de um animal que traz consigo a mensagem da paz, e com uma multidão o aclamando. Essa multidão usa um termo que nós também conhecemos bastante, que é o termo Hosana, né? Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o significado desse termo Hosana, ou a sua possível tradução de sentido,
significa ajuda-nos, socorre-nos, tem misericórdia de nós, né? Então, quando o povo está clamando Hosana, enquanto Jesus entra, eles estão dizendo para Jesus, né? Ajuda-nos, socorre-nos, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, parte dessa multidão reconhece em Jesus o Kyrios, né? O enviado, o Messias, né? Vindo da parte de Deus para salvar o povo. E o povo está ali clamando por isso, que esta salvação aconteça, que este socorro seja efetivado. Ao passo que os moradores de Jerusalém estão curiosos para saber quem é Jesus e por que todo aquele movimento. E a multidão responde que Jesus é o profeta, né, vindo da Galileia. Essa designação de chamar Jesus de profeta porque essa era a marca que tinha ficado mais distinta de Jesus, né? Ou seja, por conta do seu ensino, por conta da sua pregação, por conta daquilo que ele falava, né? E também por conta dos sinais, das curas que ele fazia. Então, Jesus ficou conhecido como um grande profeta. A multidão, então, está dando testemunho de que crê e confia nesse Kyrios, nesse enviado de Deus, e está respondendo isso para o povo lá de Jerusalém. Bom, dito isto, nós extraímos algumas lições importantes aqui desse texto que nós lemos. A primeira delas é a lembrança de que esse momento de entrada em Jerusalém é um momento tenso, naturalmente tenso. Imagine, especialmente para os discípulos, imagine o que é você saber a hora, o momento, a forma, o lugar onde alguém que você ama vai morrer e de maneira violenta, como Jesus já havia antecipado para os discípulos, né? Então, esse momento é um momento cheio de tensão por conta da morte. E isso é muito similar ao que nós estamos vivendo hoje, né? Esses momentos de tensão por conta das inúmeras mortes que têm acontecido ao longo desses dias e em todo o mundo, né? Contudo, Jesus, ao entrar em Jerusalém, montado naquele jumentinho, traz-nos essa mensagem de que, mesmo em meio a momentos de grande tensão, ele, Jesus, é o portador da paz. Ele traz consigo também este nome dado pelo profeta Isaías, de que o Messias também seria conhecido como o príncipe da paz, né? E a paz que Jesus traz é a paz que faz parte do seu ser, é parte constituinte do seu ser, né? É a paz que excede todo entendimento, é a paz que não precisa de ausência de conflitos, mas é a paz que se estabelece apesar dos conflitos, apesar das tensões existentes. Então, isso é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto aqui, né? E hoje nós vivemos esses dias de tensão por conta da morte, um tempo de ansiedade, de preocupação, naturalmente, mas nós não podemos deixar de perceber que, da mesma maneira como Jesus entrou em Jerusalém, sendo este portador da paz, ele continua trabalhando em nossos corações, entrando na cidade dos nossos corações, sendo este portador da paz que se estabelece em meio ao caos, a paz que excede todo entendimento, né? Então é importantíssimo, nesses dias, nós lembrarmos de Jesus como o
portador da paz em meio ao caos, em meio aos momentos de tensão. Uma outra coisa que nos chama a atenção também é que, ao mesmo tempo que Jesus é o portador da paz, ele também faz questão de ser este servo humilde de Deus, né? É assim que ele se coloca, porque para Jesus humildade não é, de maneira nenhuma, algum tipo de discurso filosófico ou qualquer outra coisa nesse sentido. Para Jesus, humildade também não é pobreza, falta de recursos, mas para Jesus, humildade é postura. Humildade é postura. E é por isso que a postura de Jesus é uma postura de serviço. Você deve lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Eu quero fazer essa leitura para você. Diz assim o texto: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a entrada de Jesus em Jerusalém, que faz parte do plano de Deus, traz consigo o aspecto da humildade de Jesus. Humildade que, segundo o apóstolo Paulo fala nos Filipenses, se transfigura em serviço. E o serviço que Jesus vai oferecer em Jerusalém não é nada mais, nada menos do que oferecer a própria vida. Vai entregar a própria vida em favor de pecadores que não merecem isto, nos quais eu e você estamos incluídos. Então, para Jesus, humildade não é uma questão de conceito. Humildade é uma questão de postura. E nesses dias também de tensão, de nervosismo, nós temos visto também tantas brigas, tantas discussões, tantas polarizações, e às vezes as pessoas acabam se perdendo no caminho, perdendo o foco da missão, abrindo mão do seu tempo com Deus, né, de nutrir uma espiritualidade saudável, e em detrimento a isso estão brigando, estão discutindo, estão alimentando ainda mais essas polarizações que vêm dos mais diversos ramos, vêm da política, vêm das ciências e tudo mais. A entrada de Jesus em Jerusalém nos lembra que humildade é uma questão de postura e que o próprio Jesus nutriu essa postura e acaba nos desafiando também a vivermos e a enxergarmos as nossas vidas nesses dias de tensão, também que nós encaremos esses dias com essa postura de humildade, né? Então, como encarar esses dias tensos? Primeiro, sabendo que o nosso Senhor Jesus traz consigo a paz que excede todo entendimento, e essa paz alcança o nosso coração, né? Nós vamos sentir e experimentar essa paz na medida em que nós nos dedicamos a ler a palavra de Deus, orar, falar com Deus, ouvir o que Ele tem a dizer, porque as palavras de Jesus trazem vida. Então, encaramos esses dias de tensão com a paz que excede todo entendimento, encaramos esses dias de tensão com uma postura de humildade, e encaramos estes dias de tensão crendo e confiando que Jesus é o nosso Senhor. Foi assim que ele pediu para os discípulos responderem às pessoas que interrogassem por que eles estavam levando aquele jumentinho. Digam que o Senhor precisa deles, né? Então, em nenhum momento Jesus abriu mão do seu senhorio. Em nenhum momento Jesus abriu mão de assumir o fato de que ele era o Senhor. E o fato dele ser Senhor não fez com que ele fugisse de Jerusalém
ou de que ele destruísse Jerusalém, ou aqueles que haveriam de tirar a própria vida, já que ele sabia que tudo aquilo fazia parte do propósito de Deus, fazia parte do propósito do Pai, para a salvação dos pecadores. Então, Jesus entra em Jerusalém assumindo o fato de que ele era o Senhor. As pessoas perguntam de Jerusalém, as pessoas perguntam quem ele era e a multidão responde que ele era o Messias, o profeta, né, vindo da parte de Deus. E isso coloca, então, diante de nós o fato que nós percebemos muito claramente que ainda hoje é assim. Temos uma multidão que conhece a Jesus, ou temos pessoas que conhecem a Jesus, sabe que ele é o nosso Senhor, o nosso resgatador, aquele que foi enviado por Deus para morrer em nosso lugar. E tem pessoas que têm um conhecimento acerca de Jesus ainda do mesmo modelo, da mesma maneira que os moradores de Jerusalém. Afinal de contas, quem é este? Né? E ele se coloca no texto como o Senhor. Esse é o aspecto que nós precisamos compreender e relembrar nesses dias de tensão. Porque quando nós somos tomados pelo medo, pela ansiedade, pelo nervosismo, isso significa que, de alguma maneira, quem está sendo o Senhor das nossas mentes e dos nossos corações são as circunstâncias que nós temos visto aí fora. Mas, na verdade, nós sabemos que, acima das circunstâncias adversas, acima do caos, acima de todo esse contexto que nós temos vivido de pandemia, de medo, acima de tudo isso, continua poderosamente reinando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão que se coloca diante de nós é a seguinte: Jesus é de fato o Senhor de todas as áreas da nossa vida? Ele é de fato o Senhor de toda a nossa existência? Ou nós recorremos a Jesus apenas quando precisamos de milagres e coisas extraordinárias? É preciso pensar sobre isso, porque essa pandemia não tirou 1 milímetro sequer da majestade, da glória, do poder e da soberania do nosso Senhor Jesus. Então, os dias são maus, os dias são difíceis, os enfrentamentos que temos, eles são duros, as notícias nem sempre são as melhores, mas o Senhor da nossa vida e da nossa existência é o Senhor Jesus Cristo, que prometeu estar conosco, que disse que passaríamos por dias difíceis, que nos garantiu que, apesar dos dias difíceis, Ele estaria o tempo todo ao nosso lado e que foi para o Pai nos preparar lugar. Então, não são os momentos tensos que governam a nossa vida, é o Senhor Jesus quem governa. Então, lembrando da entrada de Jesus em Jerusalém, nós trazemos estas lições, preciosas lições. Primeiro, nos dias de tensão, nos dias de dificuldade, nós nos enchemos da paz que excede todo entendimento, e essa paz só Jesus pode nos dar. Nos dias de tensão, nós também experimentamos, vivemos esses dias com uma postura de humildade. É assim que deve ser. Humildade não pode ser o nosso discurso, humildade deve ser a nossa prática. E a prática da humildade se transfigura no serviço. E mesmo você não podendo sair de casa, de alguma maneira talvez você possa servir ao seu irmão, nem que seja com um telefonema, com palavras de consolo, de carinho, com uma boa conversa. São maneiras de servir, de servirmos uns aos outros. E também lembramos-nos que enfrentamos esses momentos de tensão com a paz, com uma postura de humildade e, sobretudo, crendo, confiando firmemente de que Jesus é o Senhor das nossas vidas e o Senhor da nossa história.
que Ele te abençoe e que você siga em paz para a glória do nome dEle, até o dia em que nós pudermos nos reencontrar. Um grande abraço. Estamos juntos.